Vamos lá. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Dando continuidade, então, ao nosso estudo da disciplina de Lógica de Programação, certo? O assunto dessa aula são tablôs semânticos e a resolução na lógica proposicional, certo? Vamos ver de forma bem resumida, já que eu vou estar passando para vocês uma lista de exercícios posteriormente, ainda essa semana, para que vocês possam iniciar a resolução daquela questão de argumentos, certo? Mas hoje eu preferi, então, disponibilizar essa aula que é introdutória relativa a tablôs semânticos. Vou mostrar a definição e aí em nossa futura aula nós vamos, então, partir também para a resolução de exercícios relativos a tablôs semânticos, beleza? Então vamos lá. Definição inicial de tablôs semânticos. Os tablôs semânticos e a resolução são sistemas de dedução, que também estabelecem estruturas que permitem a representação e a dedução formal de conhecimento, certo? Entretanto, diferentemente dos sistemas de dedução natural que nós vimos nas duas aulas passadas, os tablôs semânticos são mais adequados para implementação em computadores, certo? Vista a sua facilidade de programação. Um tablô semântico, na lógica proposicional, é uma sequência de fórmulas construída de acordo com determinadas regras e geralmente apresentada sob a forma de uma árvore, certo? É como se a gente estivesse fazendo uma árvore de derivação, certo? E cada estado ele é uma regra que está sendo executada em cima de uma determinada, de uma ou mais proposições, certo? E os elementos básicos que compõem esta árvore são definidos a seguir. Então, pessoal, os elementos básicos de um tablô semântico na lógica proposicional são definidos pela composição dos elementos. Primeiro, o alfabeto da lógica proposicional, que a gente já conhece, o conjunto das fórmulas de lógica proposicional, que a gente também já viu nas aulas passadas, e por último, o conjunto de regras de dedução, que a gente vai começar a entender a partir de hoje. Certo? Então, o conjunto de regras de inferência do tablô semântico são basicamente as seguintes regras, certo? Regra 1 até a regra 9, em que elas derivam um processo de inferência em cima de quê? Em cima de uma proposição que está composta por um determinado conectivo lógico, certo? Seja conjunção, disjunção, negação, certo? Ou entre outros que são apresentados. Por exemplo, na regra 2, eu tenho aí duas proposições que estão conectadas através de um conectivo lógico, e a regra 2 ela apresenta então a derivação dessa regra, certo? Através desse formato que está sendo exibido, e a gente vai então aprender a como utilizar essas derivações, utilizar essas regras para gerar essas derivações, a partir da visualização de qual conectivo lógico está então conectando duas ou mais proposições, beleza? Então, fica esse slide aí como forma de ilustração das regras que são disponíveis, certo? Eu peço que depois vocês ou tirem um print ou dêem uma olhada lá no slide que eu disponibilizei, para que vocês, a partir do processo de verificação, de criação de uma árvore através do tablô semântico, utilizem as regras, verifiquem em qual status está lá a premissa e verifiquem se a premissa ela se encaixa em alguma dessas regras para então fornecer a sua derivação de forma eficiente. Então, a construção de um tablô semântico, a sua definição é justamente a seguinte. Um tablô semântico do sistema TB, na lógica proposicional, é construído como se segue, certo? Então, seja inicialmente um conjunto de fórmulas de A1 até AN, fórmulas são proposições, como vocês já sabem. A árvore TAB1 a seguir, com apenas um ramo, é um tablô indicado, certo, de A1 até AN, certo? Isso aí é uma árvore apenas com um ramo, certo? E não possui nenhum conectivo lógico para a sua efetiva derivação. Nesse tablô, as fórmulas de A1 até AN podem ser escritas, certo, pessoal, em qualquer ordem. Então, eu poderia começar o tablô com A2, A3, depois pular para A1, beleza? Se Tab 2,
certo? Isso aí é a árvore TAB1 ilustrada. Para a árvore TAB2, se TAB2 é a árvore resultante da aplicação de uma das regras R1 até R9, as regras que a gente viu aqui, ó, nesse slide. Se TAB2 é então a árvore resultante da aplicação de uma dessas regras estabelecidas na árvore TAB1, então TAB2 é também um tableau iniciado com as com como se chama? Com as fórmulas de A1 até AN, certo? Então, dando continuidade a essa definição, seja tab I em que I é maior ou igual a 2, um tableau iniciado de A1 até AN, se tab de I mais 1 é a árvore resultante da aplicação de uma das regras que foram apresentadas na árvore tab I, então tab I mais 1 é também um tableau iniciado, certo? Com as regras de A1 até AN, que são, no caso, as premissas, certo? Que a gente já coloca lá inicialmente para tentar, então, chegar ao resultado daquele efetivo argumento, certo? Então, entre o argumento e a construção do tableau semântico, certo? Existe aí uma certa proximidade, porém o tableau ele apresenta uma estrutura diferente, certo? E considerado por alguns autores como uma proposta até mais eficiente, mais rápida, certo? De se encontrar os efetivos resultados. Então, pessoal, vou mostrar esse seguinte exemplo, certo? E aí vou comentá-lo, certo? E vamos encerrar então essa aula já nesse slide, certo? É uma aula apenas introdutória, falando sobre esse assunto de tableau semântico, certo? Apenas de caráter informativo, porque os exemplos, obviamente, serão mais bem visualizados se a gente fizer aquela aula naquele modelo mais prático, utilizando um quadro branco, e eu vou estar preparando isso para a nossa próxima aula síncrona, certo? Mas por enquanto fica a seguinte demonstração a demonstração da construção de um tableau semântico, certo? Então considere o seguinte conjunto de fórmulas, certo? Considerem aí as duas fórmulas, certo? No caso são duas fórmulas, A1 e A2, certo? E o tableau semântico construído a partir dessas fórmulas é dado por, certo? Na linha 1 eu tenho aí a primeira fórmula e na linha 2 eu tenho então a segunda fórmula, certo? Então linha 1 e linha 2 são consideradas as premissas da construção desse tableau semântico, certo? Após a linha 2 você gera aí essas setas que vão apresentar a partir então a derivação dessas duas premissas, dessas duas fórmulas, a partir da utilização daquelas regras que foram ilustradas nesse slide, certo, pessoal? Então, de acordo com a utilização das regras, beleza? Então, o que é que a gente pode definir, certo? O tableau semântico ele é então inicializado com essas duas fórmulas, a fórmula 1 e a fórmula 2, certo? Em seguida, a regra R2, que a gente viu aqui no nosso slide, a regra R2, certo? Ela é aplicada na fórmula 1, certo? Na fórmula da linha 1, certo? Por que a regra R2? Porque se você observar, a regra R2, ela é uma estrutura similar com a premissa da linha 1, certo? Então ela foi aplicada na fórmula 1, obtendo-se então as fórmulas 3, certo? Então se você pegar a regra 2, o resultado da regra 2 é justamente a derivação da premissa total nas proposições A e B, certo? Então, voltando lá para o nosso exemplo, a linha 3 ela foi então gerada com a aplicação da regra 2 na linha 1, certo? E a regra 1
certo? Ela é aplicada na fórmula 2, considerando aí o formato da regra 1. Eu tenho aí uma estrutura similar com a estrutura da premissa 2, do meu exemplo. Ela é aplicada aí, então, na linha 1, certo? E aí são obtidas duas vezes a mesma regra é aplicada e são obtidos aí, pessoal, as linhas 4 e 5, que representam então o que chamamos de as fórmulas 4 e 5, certo? Observe, pessoal, que a aplicação da regra 2 faz com que o tablô semântico se bifurque em dois ramos, certo? Então eu tenho aí dois ramos com essa bifurcação. O mesmo não ocorre com a aplicação da regra 1, cujos resultados são repetidos nos dois ramos desse tablô, certo? Então, pessoal, é a partir da construção desse tablô que a gente encontra, então, essa proposta de utilização das regras que são aqui determinadas, que são as regras de inferências, que são, então, pessoal, determinadas para a construção de quê? De um tablô semântico, certo? Então, o nosso objetivo nessa aula de hoje foi justamente darmos início com o estudo desse conteúdo, certo? Eu vou estar preparando uma lista de exercícios relativos aos argumentos que vocês já assistiram às aulas e viram alguns exemplos iniciais nas aulas passadas. E vou também preparar alguns exercícios práticos para que a gente consiga resolver relacionados a tablô semântico, certo? Para que a gente possa, então, resolver isso na nossa próxima aula síncrona. Beleza, pessoal? Então foi isso. Espero que vocês tenham começado aí a refletir sobre esse assunto, para que na nossa próxima aula a gente consiga, então, efetivamente dar continuidade a esse assunto com a resolução de exercícios. Um obrigado a todos e até o nosso próximo encontro.